vocês aí, que é justamente isso, né, cara? A gente tem maneiras diferentes de vender o jiu-jitsu e às vezes a gente explorava uma só. A gente vendia o jiu-jitsu para casca grossa, né? Que hoje eu tenho 5 aulas de competição dentro dessas quase 140 que a gente tem na semana, 5 são voltadas para competição. Então, o público de competição na minha academia representa 3% do número de alunos que eu tenho lá hoje. Imagina se eu vendesse um jiu-jitsu só para casca grossa. Eu ia ter 3% dos alunos que eu tenho, né? Então, quando você coloca produtos diferentes na tua prateleira, né, então você vende o jiu-jitsu para casca grossa, você vende jiu-jitsu para iniciante, para intermediário, para avançado, você vende jiu-jitsu feminino, você vende jiu-jitsu para defesa pessoal. Quando você começa a criar esses subprodutos e coloca na tua prateleira, você consegue atender um número maior de pessoas, né? E muitas vezes o pessoal do jiu-jitsu peca nesse sentido e foca e direciona todas as forças e investimentos somente em um público. Mais a parte competitiva ali e às vezes deixa de explorar outras coisas que tem e que em um público, na maioria das vezes, o público errado ainda, né? Que é o que representa 3% de uma academia de jiu-jitsu. E é o que dá mais trabalho, né, Marcos? Diga de passagem. Exatamente, não tenha dúvida. E é o que dá mais trabalho, com certeza. Beleza, né? Já que a gente correu para o lado competição, né? Então, eu vi aqui que o treino de vocês de competição, que antigamente era até uma praxe nas academias, que os treinos de competição fossem ao meio-dia, né? Uhum. Antigamente era todo mundo treinava meio-dia, todo mundo se reunia e treinava. E hoje em dia eu vi que o treino de vocês é de competição às 10 horas. Né? Exato. Então, o que acontece? Você falou para mim agora, são 5 aulas semanais, isso? Exatamente. De segunda a sexta, aula de competição das 10 ao meio-dia. Obviamente, muitos dos competidores, eles dobram o treino, fazem mais um treino às 8 da noite, que é o treino de avançado. Porém, aquele treino de avançado é um treino para os avançados. É totalmente diferente do treino às 10 da manhã que acontece, né? Então, outra preocupação que a gente precisa ter é que você não descaracterize o teu treino pelo fato de você ter pessoas graduadas e até mesmo de competição na tua aula, né? Então, às vezes é uma aula de intermediário e aí você olha, não tem muito faixa branca, faixa azul, tem mais faixa roxa, faixa marrom e preta, e aí você transforma aquela aula de intermediário em uma aula de avançada. Isso é outro erro. Você tem que seguir a grade de horários da tua academia. É um treino de intermediário, os alunos que forem mais graduados, eles têm que se adequar àquela aula. Então, muitos dos competidores, eles dobram, eles fazem o treino das 8 da noite, que é um treino duro, é um treino forte, tem bastante graduado, obviamente, mas é um treino para um público geral da academia, né? Então, eles vão treinar com pessoas, vamos dizer assim, normais na academia, que tem outro trabalho que não o jiu-jitsu. Eles vão ter que se adequar àquele nível de aula, né? Exato. No caso, então, esse treino das 10 horas, né, especulando um pouco sobre isso, é o treino, vamos chamar assim, de porradaria, né? É onde o pessoal vai lá para se matar, né? Então, a minha pergunta para ti é o seguinte, o treino técnico e físico, eles fazem academias, fazem por fora e nesse dia eles se reúnem apenas para alguma orientação técnica tua, né? Tu és o coach, e para a parte ali aquele rola mais pegado, aquela parte mais... É isso? É assim que funciona? Ou a Aliança tem uma equipe, um investimento, vamos dizer assim, Mark, de tempo nessa equipe? Tipo, com você dando um aporte individual, alguma coisa do tipo. Uhum. Então, na verdade, a gente tem um módulo de competição da Aliança também. Isso foi desenhado há pouco tempo, se eu não me engano, há 1 ano e meio atrás. Então, tem pouco tempo que foi desenhado, mas a gente decidiu colocar no papel tudo que a gente vinha fazendo aí durante anos, o que fez com que a Aliança conquistasse 12 títulos mundiais por equipe. É claro que, quando a gente fala de um treino de competição, não é um treino para você aprender jiu-jitsu, né? Não vamos entender o que eu estou falando aqui e levar isso ao pé da letra. Mas não é para você aprender jiu-jitsu. Um treino de competição é para quem já sabe jiu-jitsu, né? É uma equipe que vai se preparar para alcançar resultados competitivos. É claro que nesse treino a gente tem a parte técnica, né? A gente sempre trabalha com a parte técnica e também não é um treino só de porradaria, cara. Você chega lá e rola. O jiu-jitsu é um esporte muito novo, mas vamos pensar no futebol, cara.
todo boleiro que eles gostam de fazer é ir lá no treino e jogar. Eles gostam de jogar, fazer gol e tudo mais. Mas a gente vê um time muito bom, né? O time bom, o time que ganha, é o time que treina um treino específico. É um time que treina cobrança de falta, é o time que treina falta, é o time que treina lateral, cobrança de escanteio, treina defesa, treina o ataque, treina passe. O jiu-jitsu é igual. Se a gente deixar o cara livre pro cara ir na academia e só rolar, é claro que ele vai ficar brabo, né? Ele vai ficar aquele índio brabo. Porque, né, o rola é o simulado mais real que a gente tem, que copia uma competição. Porém, o que vai fazer com que você evolua tecnicamente e ganhe de fato um campeonato é você treinar específico. Então, você precisa treinar pegada de costas, você precisa treinar montado, você precisa treinar sua guarda, você precisa treinar passagem, você precisa treinar defesa. Então, o que a gente faz muito lá também são treinos específicos. Né? Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu seja o cara mais duro da minha academia e, cara, eu bato em todo mundo, ninguém apresenta nenhuma ameaça para mim. E aí eu bato em todo mundo. E aí eu vou lutar um campeonato, e aí, de repente, no campeonato eu vou pegar um cara com o mesmo nível técnico que o meu. E aí esse cara faz o movimento e ele chega nas minhas costas. Como na minha academia eu sou o cara mais duro e ninguém pega minhas costas, quando alguém chegar nas minhas costas, eu não sei nem como é que sai dali, né? Porque eu nunca vivenciei aquela experiência. Então, fatalmente, o que vai acontecer é que eu vou bater, né? Mas se na academia eu posso ser o melhor, ninguém pegar minhas costas durante o rola, mas se eu faço um treino específico, se eu me coloco nessa situação de defesa, em um campeonato, quando alguém pegar minhas costas, cara, aquilo não vai ser novo para mim, né? Eu já vou ter vivenciado aquela experiência e eu vou saber como responder aquilo tecnicamente e não no pânico, emocionalmente. Então, o que a gente faz muito lá é o treino específico. Outra coisa que a gente tenta fazer lá na Aliança, como eu falei, é um esporte novo, não tem muito estudo, mas eu tento pegar de experiência que eu tive, convivo com o Fábio Gurgel, que eu tive com o Cobrinha, sou formado em Educação Física também. Então, o que a gente tenta trabalhar é o seguinte, um dia a gente treina volume de luta e pouca intensidade, e o outro dia a gente treina mais intensidade e pouco volume. Então, vamos imaginar, eu vou fazer um treino de volume, eu faço 6 rounds de 10 minutos. Só que eu coloco 3 minutos no mínimo de descanso. Então, você vai fazer um round de 10, que você consegue conduzir muitas vezes a luta, ninguém vai fazer 10 minutos de porradaria sem parar. E aí depois você vai ter de 3 a 5 minutos para descansar para fazer outro round. Então, isso a gente está treinando o volume. E tem dia que eu treino mais a intensidade. De que maneira? Eu faço o treino mais curto, rounds de 5 por 30 segundos de intervalo, ou grupos de 3 pessoas, rounds de 3 minutos por 10 segundos de intervalo. Então, aí eu treino menos volume, mas eu coloco mais intensidade na galera. Então, isso é uma maneira também de você se preparar para qualquer situação. Entendi. Então, justamente essa a pergunta, né? Então, quer dizer, existe um planejamento, né? Um macrociclo, né? Mesociclo e tal, né? Então, é interessante porque não é um treino, ao que parece, às vezes, o camarada é um open match, é um treino solto. Não é. Isso aí, né? Esse é o treino do professor vagabundo, né? A professora que não quer nada com nada, ele chega lá, e aí, o que vai ser hoje, professor? Dá uma corridinha open match. Né? Não, lá na Aliança, cara, tudo é estruturado.